Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Linguagem de Programação C++. Essa é a 25ª videoaula de Linguagem de Programação C++. E só para poder divulgar, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço de site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Aproveito para entrar porque agora o nosso site está com um design totalmente profissional e com bastante material e com bastante videoaulas. E é só entrar e conferir, tá? Então vamos lá, gente. Seguinte, deixa eu abrir o Dev C++ aqui para explicar para vocês o que a gente vai começar a fazer, porque é bem provável precisar de duas ou três videoaulas para poder passar para vocês. A pedido de um aluno meu, ele pediu para eu mostrar para ele como trabalhar com orientação a objeto na linguagem de programação C++ e também mostrar como funciona matrizes. Tá? Então, primeiro eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um exemplo de orientação a objeto, aí o segundo exercício que eu for fazer, aí vai ser o de matriz. Só que para isso a gente vai fazer o seguinte, ó. Normalmente a gente costuma abrir um arquivo fonte em branco aqui, ó. Agora não, a gente vai criar um projeto, tá? Aí vai abrir essa janela aqui, onde eu tenho aqui, ó, projeto vazio. Então eu vou selecionar ele e vou dar um nome pro projeto. O exercício que a gente vai fazer hoje é as operações básicas de um banco. Então, por exemplo, saque, depósito e saldo. E vamos ver como fica aí explicando os conceitos. Então, vou colocar aqui o nome do projeto, ó, é banco, tá? E vou dar um clique em OK. Pode ver que ele vai pedir para eu salvar. Aí eu vou aqui na minha pasta aqui, ó, E2 ponto, videoaulas de Anderson, C++, exercício CPP videoaulas. E vou colocar aqui, ó, banco. Salvei. Pode ver que ele já traz um projeto para mim, sem nenhum arquivo, para justamente a gente poder começar a trabalhar. Então é o seguinte, ó, só para explicar, ó, uma coisa primeiro, eu vou criar um arquivo, que, ó, vou dar um novo arquivo. Pode ver que esse arquivo em branco, que está sem título aqui, ele vai ser o primeiro arquivo que a gente vai trabalhar. E é justamente a nossa classe que a gente vai criar. Então eu vou criar a minha classe aqui, explicar, depois eu explico um pouco de conceito. Então eu vou colocar aqui, ó, class, vou dar o nome dessa classe de bancário, tá? Aí eu vou abrir chave aqui e vou colocar assim, ó, abertura da classe. Aqui eu vou colocar um ponto e vírgula, tá, gente? Ó, depois coloque, ó, fechamento da classe. Qual classe? Bancário. Bom, seguinte, a gente tem o seguinte: o que é uma classe? Uma classe nada mais é que um modelo ou um molde para a criação de um objeto. Aí já a gente cria objetos, vamos ver como funciona. Então, por enquanto, tem que entender que a classe é um modelo para a criação de objeto. E a classe vai possibilitar ao desenvolvedor, ou quem estiver criando o programa, separar a interface da sua implementação. O que a gente está fazendo então? A gente só vai criar a classe agora. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar como private, moderador de acesso aqui, ó, private, e vou fazer o seguinte, ó, a gente também tem algumas definições. O que é atributo de uma classe? Atributos é justamente as variáveis que você tem no seu programa. Então aí a gente chama de atributos. Então são os dados do objeto. Então eu vou criar uma variável aqui, ó, do tipo real, float, e vou colocar o nome dele de dinheiro atual, tá? Atual, ponto e vírgula. Então, criei uma variável chamada dinheiro atual. Então, o que é esse private? Ó? Essa variável dinheiro atual significa que é a nossa variável, nosso atributo, e ele é do tipo private. Então, não é qualquer um que consegue acessar, tá? Então, vou criar aqui os meus métodos. Os métodos são justamente as funções lá se você pegar algum exercício passado, você vai ver que a gente criou vários métodos lá. Então, os nossos métodos vão ser do tipo público, ou seja, para eu poder acessar a minha variável dinheiro atual, eu só vou conseguir através dos meus métodos, tá? Então, o que é método? Método nada mais é que rotinas que acessam os dados de uma classe. Então, vamos lá, vou criar os meus métodos. Ó. Vou colocar aqui, ó, void bancário, ponto e vírgula. Gente, esse void bancário, né, na verdade não precisa nem do void aqui, tá? Só para arrumar aqui, ó, bancário só. Esse aqui é meu construtor, é a minha inicialização da classe. Depois a gente vê na hora que estiver implementando. Aí eu vou criar mais um método aqui, ó, chamado assim, ó, depósito. E vai ser do tipo void. Só
digitar todos eles, aí eu explico, tá? Saque vai ser do tipo void, ponto e vírgula, e finalmente saldo, tipo void, ponto e vírgula. Gente, só explicando, ó. Tá vendo que os métodos da minha classe é aqui, ó, bancário, depósito, saque, saldo. O que significa isso? Quando eu coloco esse void, que significa o seguinte, que esse método não vai retornar nenhum valor. Quando eu coloco esse void entre parênteses, quer dizer que não existe nenhum parâmetro para o meu método. Ou seja, significa o seguinte, que o meu método depósito não vai retornar valor algum e como parâmetro ele não vai receber valor algum, tá? Aí se vocês pegar alguns exercícios que eu já fiz, aí vocês vão entender certinho o que significa criação de função com retorno de valor, sem retorno de valor e com passagem de parâmetro, tá? Então, olha só, a nossa classe vai ficar dessa forma aí, ó. Criei essa classe que é chamada bancário, como atributo da minha classe eu criei uma variável chamada dinheiro atual. E os métodos que vão acessar esses atributos são esses aqui, ó. Depósito para a pessoa poder fazer um depósito, para ele poder fazer um saque, e o saldo atual, que seria o dinheiro atual que ele tem na conta dele, tá? Bom, vou vir aqui, ó, executar, compilar, e é o seguinte, ó, só encontrando a minha pastinha lá, eu salvei ele como banco, né? Vamos salvar aqui mesmo. Depois eu arrumo certinho. Quer ver? Exercício pp jobs. Eu coloquei como banco. Então tá lá em cima, só pra ver se criou. Tá. Vou salvar aqui. Eu vou criar uma pasta aqui, ó. Vou colocar banco, só pra ficar separadinho. E vou colocar aqui, ó. Gente, olha só. Esse arquivo que é a minha classe, ó, esse arquivo que é a minha classe, eu vou criar ele como um cabeçalho, tá? Ou seja, ele vai ser a nossa interface. Então, uma interface em C++ é definido por um arquivo de cabeçalho. O arquivo de cabeçalho é aquelas bibliotecas que vocês colocam lá em cima para chamar alguma função daquela biblioteca. Então, essa interface que vai ser a nossa classe, ele vai ter o ponto, ele vai ser do ponto H, do tipo cabeçalho, ou do ponto .hpp. Ou seja, então vou fazer o seguinte, ó. Nossa classe chama bancário, então vou colocar ó, bancário.h. Se você olhar aqui, ó, no tipo, ó, é esse daqui, ó, de cabeçalho, ó, arquivo cabeçalho, tá? Então, ó, bancário. E vou dar um save aqui, ó. E pode ver que ele já criou aqui, ó, para mim, bancário.h. Agora é o seguinte, a gente vai implementar então essa classe bancária. Então vou clicar com o botão direito aqui, ó, novo, ele já abriu um novo documento para mim, para eu justamente começar a implementar essa classe que eu criei aqui. Então olha só, aqui vai ficar o seguinte, como eu vou precisar pegar uma informação do usuário e guardar, eu vou usar a biblioteca. Então, ó, vou mandar incluir, ó, include IOString, tá? Que é a biblioteca, a gente vai usar essa biblioteca para usar o cout e cin, tá? Que é o printf, que seria equivalente printf, scanf, que seria em algoritmo escreva e o leia. E vou chamar também, ó, include, vou mandar incluir, ó, entre aspas duplas aqui, justamente o arquivo cabeçalho que a gente criou, que é a nossa classe, que é o bancário.h, tá? E só lembrando o seguinte, para essa biblioteca que funcionar, eu sou obrigado a passar a alias dela. Então, using name space std, ponto e vírgula. Gente, vamos lá, acompanha aqui agora, ó. Eu vou começar, então, eu sei que esses métodos que são a rotina que acessam os dados, os atributos da minha classe. Então, o primeiro que eu vou implementar é esse daqui, ó, bancário, tá? Então, acompanhe para vocês verem, porque esse segundo arquivo aqui, ó, esse segundo arquivo, na hora que a gente for salvar ele, ele vai ser o que? Bancário.cpp, que é a extensão da linguagem C++, tá? Esse aqui é o cabeçalho e esse aqui é a implementação dele. Então vamos lá, ó. Para eu poder mandar implementar, vou fazer assim, ó. Qual que é o nome da minha classe? Bancário, né? Então eu chamo aqui, ó, bancário e coloco o escopo, que seria 2 pontos, 2 pontos. Qual que é o primeiro método que eu quero chamar? Que é o nosso construtor, tá? Construtor padrão da classe.
e vou colocar aqui, ó, 2 pontos, bancário, fecha aqui, ó. Aí aqui a gente está implementando, tá? Aqui, ó, abertura do construtor e aqui é o fechamento do construtor. Construtor vai servir para justamente a gente inicializar os nossos atributos. Então, eu tenho uma variável aqui, ó, do tipo real chamada dinheiro atual. Então, vou dar um Ctrl C nele aqui, ó, selecionei Ctrl C, vou vir aqui dentro, Ctrl V e vou falar o seguinte: o dinheiro atual que ele vai ser inicializado vai ser com 0, tá? Ponto e vírgula. É só isso que eu vou fazer no meu construtor. Depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o segundo método aqui, ó. Então, para eu fazer, eu vou fazer esse daqui agora, ó, que é o depósito, ó. Então, vamos lá, ó. Vai ser assim, ó. Qual que é o nome da minha classe? Bancário. O escopo é o 2 pontos e vou chamar o método. Qual que é o método? O método agora vai ser depósito, tá? E abre, fecha aqui, ele é do tipo void e aqui vai ser, ó, a abertura do método depósito e aqui está sendo fechamento do método depósito. Vamos implementar lá então. Aqui dentro eu vou criar uma variável do tipo real, aí vocês vão entender por quê. Eu vou chamar ele de dinheiro, tá? Dinheiro, ponto e vírgula. Vou colocar uma mensagem que é a cout, vou colocar mensagem, por isso que eu coloquei essa biblioteca, é a cout, vou colocar assim, ó, entre com o valor do depósito, 2 pontos, espaço aqui, e vou mandar guardar, ó, cin, que seria o nosso escreva, né? Vou mandar guardar justamente nessa variável que acabei de criar, dinheiro, tá? Ponto e vírgula. Agora que vem um lance, ó. Lembra que a gente criou uma variável tipo private, somente objeto, somente a classe pode ter acesso a ele. Então tem aqui, ó, dinheiro atual. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar aqui, a minha variável chamada dinheiro real recebe o que tem nela, ou seja, 0 mais o que a pessoa digitou para a variável dinheiro aqui, ó. Então se ele digitou 100, 0 mais 100, 100. Aí ele vai, a nossa variável dinheiro atual vai ficar com o valor 100. Aí se ele fizer mais um depósito, 100 mais, vamos supor que ele depositou 50. Aí vai 100 mais 50, 150. E assim por diante, tá? E mandei guardar. E é só isso que eu vou fazer na variável, no nosso método chamado depósito, tá? Aí na próxima videoaula eu já termino de criar eu termino de implementar a classe bancário e para entrar no arquivo principal. Então só para aproveitar, ó, só vou apertar aqui, ó, executar, compilar, se der um erro não tem problema não, tá gente? E vou chamar ele o seguinte, ó, vou chamar ele de bancário, só que agora ele vai ser .cpp, que é o arquivo normal do C++, ó, cpp, tá? O .c. Salvei, ó. Se der um erro não tem problema não, tá gente? Porque depois a gente arruma aí. Gente, só para reforçar, essa videoaula e outras videoaulas pode ser encontrada no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. E até a próxima videoaula, aí a gente termina esse exercício. Tchau!